A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 9, verso de número 1 ao verso de número 33, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim diz o texto sagrado: a tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel, a liberdade absoluta da graça de Deus. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho uma grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar-se separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem a descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo dito feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque ele é o que o chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que é a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz Moisés: compadecer-ei-me de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isso não depende do que quer, nem do que corre, mas Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem eu quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que então queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me dizes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar a mesma massa a fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar-se a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem nós também chamou, e não só dentre nós os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não me era meu povo, e amada o que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes for dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filho do Deus vivo. Também em Isaías clamava, dizendo acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos como semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém? No capítulo final de número 8 de Romanos, Paulo estabeleceu as seguintes ideias: Deus
Deus tem um propósito na vida de cada cristão. Nada pode impedir que o propósito se cumpra. Ninguém pode separar as pessoas de Deus e de seu amor. Mas o que há para separar, ser dito a respeito dos judeus? Deus tinha um propósito para Israel. Ele havia dito que amava Israel. Até agora, parece que Israel foi excluído do projeto de Deus. Paulo dá atenção a essa questão nos capítulos de número 9 e a 11. Separando de Cristo. A dor de Paulo era tão grande que ele estava disposto, e se possível, a ser separado de Cristo, se isso contribuísse para a união de Israel com ele. Êxodo capítulo 32, verso 32. A grande tristeza e grande contínua em dor. Paulo começa com uma expressão da sua tristeza diante do quadro de incredulidade do povo de Israel. Paulo lista alguns dos grandes privilégios de Israel. Por exemplo, eles foram chamados de israelitas. Israel foi o nome dado por Jacó, um antepassado dos judeus, como uma expressão do favor de Deus. O maior privilégio para os judeus foi o fato do Messias ter vindo a Israel. Foi de ter vindo de Israel. Deus bendito eternamente, Jesus Cristo é Deus feito carne. A palavra de Deus neste contexto é uma referência às promessas de Deus para Israel. Paulo está declarando que os propósitos e as promessas feitas por Deus nunca falharam. Nem todos os que estão em Israel são israelitas. Nem todos aqueles que são descendentes de Israel, segundo a carne, herdaram as promessas de Deus. Abraão é outra ilustração feita por Paulo para mostrar que ser descendência física do patriarca não é a garantia de ter um lugar na família de Deus. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, mas apenas Isaque herdou as promessas, filhos da carne. Ser um descendente de Abraão por ter o mesmo sangue que ele não significa ter direito de herdar a promessa de Deus feita a esse patriarca e a sua descendência, porque a palavra da sua promessa é esta: porque este tempo virei e Sara terá um filho. Essa citação de Gênesis capítulo 18, verso 10, diz a respeito à promessa do nascimento de Isaque, algo tão improvável que provocou risos em Sara. Gênesis capítulo 18, verso 12. Não obstante o caráter improvável da promessa, Isaque nasceu e, embora não tenha sido o primogênito de Abraão, ele era o escolhido de Deus para receber as promessas. Era aquele a quem as promessas se cumpririam. Deus escolheu Isaque. Paulo afirma: em Isaque será chamada a tua descendência. Romanos capítulo 9, verso 7. Ou seja, a descendência de Abraão. O apóstolo utiliza Isaque como uma ilustração de como Deus não negocia sua soberania, impedindo qualquer interferência ou iniciativa humana. Os filhos de Isaque também são mencionados nessa nova ilustração feita por Paulo. Nunca foi propósito de Deus que sua promessa fosse feita a Isaque e fosse cumprida por Esaú, porque não tendo eles ainda nascido, Deus escolheu a Jacó em sua posição superior a Esaú, antes que ambos nascessem, antes que tivessem feito um bem ou mal. A escolha já havia sido feita. Essa escolha não estava baseada em qualquer obra, mas unicamente no Deus vivo que fez o mundo. Deus não elegeu a Jacó por causa de qualquer outra coisa que tivesse feito. A eleição dele estava baseada na graça. O maior, os descendentes de Esaú, o menor, os descendentes de Jacó. Gênesis capítulo 25, verso 23, e sua respectiva. Eu aborreci. É o fato de que Deus fez a provisão para Esaú. O verbo aborrecer utilizado aqui é uma forma de dizer que ele era amado em menor grau. Gênesis capítulo 29, verso 30. Por exemplo, diz que Jacó amou Raquel mais do que amou Lia, mas o versículo 31 nos diz que Lia foi aborrecida. O que Paulo está querendo dizer é que Esaú não foi o objeto dos propósitos eleitos de Deus. Se Deus escolheu alguns dos descendentes de Abraão, como Isaque em detrimento de Ismael, ou Jacó em detrimento de Esaú, então há injustiça da parte de Deus. A questão que pode ser levantada aqui é que Deus escolhe Isaque ou Jacó sem levar em conta as suas obras. Então essa escolha foi correta ou foi injusta? Se a eleição ou a rejeição divina estivessem baseadas nas ações, mas de uma ou nas ações do outro, a questão a respeito da justiça de Deus nunca teria sugerido. Essa questão é o tema do capítulo 9. Paulo responde à questão lançada no versículo 14.
para justificar as ações ou escolhas de Deus, mas para declarar a soberania do Senhor e cumprir a sua vontade, compadecer quem me compadece e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Nessa passagem de Êxodo, Deus declara o seu direito absoluto de não ser interrogado pelas suas criaturas a respeito de suas decisões. Êxodo capítulo 33, verso 19. Com essas palavras a respeito do compadecimento e da compaixão, Deus revelou o seu caráter para Moisés quando ele pediu para ver a glória de Deus. Os que questionam de Deus nesses assuntos não viram a sua glória, a glória que foi permitido a Moisés ver, mas a Deus. A base da escolha soberana de Deus não é a conduta de uma pessoa, mas a sua compaixão. Deus é livre para mostrar a sua misericórdia a quem ele escolher. Faraó recusou-se a obedecer a Deus. Êxodo 5, verso 2. Endureceu o seu coração. Êxodo capítulo 7, verso 13. Deus usou o pecado do Faraó para demonstrar o seu poder e para mostrar a grandeza do seu nome. Ele endurece o seu coração, mas Deus apenas deu a Faraó apenas que esse governante já havia escolhido fazer. Não obstante, é preciso ressaltar o fato de que Deus soberanamente escolhe ter clemência de alguns, ao mesmo tempo ele escolhe a outros. Por que queixas ainda? O verbo traduzido por que queixa significa culpar. Paulo lança aqui a questão humana, que ele responderá nos versículos 20 e 21. Se Deus endurece a quem ele quer, porque culpar aquele que foi endurecido ou que resiste à sua vontade? Se Deus endurece, como pode ser dito que pessoa está resistindo a Deus? O endurecido não está fazendo apenas aquilo que Deus determinou que ele fizesse? A pergunta é, Paulo está afirmando que tal inquiridor assume a atitude argumentativo. O apóstolo reprova qualquer um que eleve tais objeções. Quem no fim não apenas proteste contra o modo divino de agir, não um pedido sincero a Deus para que ele dê uma explicação. A palavra traduzida por poder pode significar direto ou autoridade. Paulo insiste no direito de Deus de fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Verso 22 a 23. E que direis se Deus? Alguns insistem que Paulo esteja apontando apenas para a possibilidade de que o vaso feito para a destruição. Outros consideram a passagem literalmente como a afirmação de que Deus prepara alguns para a destruição eterna. Vasos de ira preparados para a perdição. Vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. A estrutura do versículo que menciona os vasos preparados para a ira é distinta do segundo versículo que menciona os vasos de misericórdia. É possível que o primeiro seja uma alusão daqueles que preparam a si mesmo, enquanto o segundo é uma menção aos que foram preparados por Deus. Se estamos condenados, isso se dá por nossa rejeição a Deus. Se nós somos salvos, isso se dá devido à graça de Deus. A pergunta não é por que alguns são salvos e alguns são condenados. Todos no mundo merecem a condenação. Apenas pela graça de Deus é possível que alguém seja salvo. Verso 29. Deus chama de judeus e gentios. Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento para confirmar essa afirmação. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixará descendência, caso Deus não tivesse sido misericordioso, Israel teria sido totalmente destruído, como foram as cidades de Gomorra e Sodoma. A questão é se Israel recebeu a lei e buscava a justiça, porque eles nunca chegaram à lei da justiça. Isso se deu porque eles não eram verdadeiramente eleitos? A resposta é que eles não obtiveram a justiça porque eles não creram. Eles tentaram obter a justiça pelas obras da lei, tentando obter a justiça através das obras. Eles tropeçaram na justiça da fé oferecida por Cristo. A grande tragédia que acometeu a nação judaica foi que o Messias, tão esperado e desejado por essa nação, se tornou para ela uma pedra de tropeço. A citação aqui é que o texto de Isaías, capítulo 28, verso 16, que tem por contexto a esperança de Israel na aliança com o Egito contra a ameaça assíria, em lugar de colocarem a sua esperança no poder de Deus, os que nunca confiam em Deus no momento adverso temem a sua confiança sejam colocada em algo frágil ou sem fundamentos.
e todo aquele que crer nela não será confundido. Se Israel tivesse confiado no seu Deus, em lugar de confiar na sua lei, em seus vizinhos e dispersa por todo o mundo, mas a cegueira parcial de Israel em relação ao propósito eterno de Deus resultou bem para os gentios e para o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe, amados irmãos, e que a graça e a paz do Senhor esteja sempre em sua família, em nome de Jesus. Amém.